E aí, tudo bem? Marcelo Pimenta, sócio da Startse na área. Vamos chegando aí, vamos entrando no chat. Hoje o assunto vai ser muito pesado, é sobre qual que é... A gente está trazendo um tema muito interessante hoje, pessoal, que é o seguinte. Todo mundo me escuta bem aí, né? Tudo beleza? De onde vocês estão falando? Ó, Maria Emília, de Portugal. Maria Ferreira, de Portugal. Harrison, de Florianópolis. Bruno, de Goiânia. Vamos entrando aí, pessoal. A gente, hoje é o seguinte, a gente tem uma tese muito interessante, que basicamente existe um tipo de profissional no Brasil que está sendo muito demandado pelas empresas e esse profissional está muito em falta, né? E basicamente são profissionais que hoje recebem aí um salário na faixa de seus 20 mil reais. Dentro da nossa base de clientes aqui na Startse, nós temos muitos líderes de forma geral, né? E esses líderes, geralmente, eles trabalham em médias empresas ou em grandes empresas, e o nosso bate-papo de hoje, ele tem a intenção de iluminar vocês em relação a uma das principais habilidades que estão sendo demandadas dentro das maiores empresas do Brasil e também do mundo, né? E a gente, inclusive, deu uma olhada numa pesquisa sobre isso recentemente, e a gente vai debater, tá? Para a gente fazer isso hoje, eu convidei a minha querida sócia Thaís Aquino, tá? A Thaís, ela está aqui nos bastidores, daqui a pouco ela já vai entrar conosco, e a gente vai trocar uma ideia em relação a esse tema. Deixa eu ver se está tudo beleza aqui, se ela já está preparada. Ela já é nossa co-host aqui. Agora a gente pode liberar aqui a Thaís para a gente poder começar o bate-papo. Enquanto isso, pessoal, vão colocando aí, por favor, de onde vocês estão falando e também, basicamente, qual que é o mercado que vocês trabalham, para a gente poder se conhecer um pouco mais. E se você achar que esse tema aqui é relevante para algum colega, algum colega empreendedor ou líder de alguma empresa, fique à vontade. Um spoiler para vocês, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre o mercado de Israel, tá? Então, inovação, Israel, salários corporativos mais altos, essa é a nossa ideia de discussão hoje. Fala, Thaís, está por aí? Oi, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bom? Tô sim. Prazer em estar aqui com vocês. Boa tarde aí para Maria Emília, em Portugal, Bruno de Goiânia, Fátima de Osasco, Luísa, São Paulo. Legal ver bastante gente aí de diversos mercados, pelo que eu estou entendendo, de diversos cantos do Brasil. Então, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Vamos esquentando os nossos motores aqui. Eu vou fazer uma introdução que a gente escreveu aqui uma pequena intro, só para guiar o nosso papo de hoje, e daqui a pouco a gente já entra no conteúdo, legal? Deixa eu pegar aqui esse texto, que é o seguinte. O Brasil é um país empreendedor, mas não é um país inovador. O Brasil aparece no número 62 do ranking mundial, chamado Índice Global de Inovação, tá? Esse é um índice já bem reconhecido aí entre os países mais inovadores do mundo. Só que, apesar disso, a gente está no topo do ranking mundial de empreendedorismo, ou seja, o Brasil é um país muito empreendedor, de acordo com outro monitoramento mundial chamado Global Entrepreneurship Monitor. E ele está à frente de nações como China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Cada vez mais os empreendedores e as empresas brasileiras estão entendendo a importância de inovar. Todo mundo sabe disso, você provavelmente sente isso aí na sua pele também. E grandes empreendedores, como a minha querida ex-líder, a minha chefe por 2 anos, eu fui estagiário dela direto, que é a Luísa Trajano, fundadora do Magalu, ressaltam que a habilidade de inovar é a primeira das 3 habilidades mais importantes de um executivo. E saber inovar é tão importante hoje em dia que, se você entrar no LinkedIn, você vai encontrar quase 100 vagas para um cargo específico. Essa é a posição que a gente vai discutir hoje, que é o gestor ou o nosso querido gerente de inovação, tá? Ele pode ser um diretor de inovação, mas vamos focar aqui na primeira liderança, que é o gestor de inovação, né? O gerente de inovação, que é responsável por liderar o processo de desenvolvimento e implementação de novas soluções
dentro das empresas. E segundo, uma publicação, né, a gente entrou lá no site vagas.com e a gente tem acesso também ao Glassdoor, né? O gestor de inovação hoje ele recebe salários aí de aproximadamente R$20 mil, né, um salário de verdade mensal, só que isso a gente não está considerando, inclusive, as bonificações semestrais, a gente não está considerando aqui equity, né? Então é uma posição que tem pago muito bem aí nos últimos meses, né? Só que aqui no Brasil, nós somos, como a gente é o número 62 no ranking mundial de inovação, esse profissional está sendo altamente demandado pelas empresas de todos os portes aqui no nosso Brasil. Então, pessoal, eu fiz essa intro aqui, né? Isso aqui é uma coisa que a gente traz só para nortear o nosso bate-papo, e eu trouxe a Thaís por quê? Né? A Thaís é uma das pessoas que mais entendem sobre inovação. A Thaís, ela foi sócia da XP Investimentos, né, por muitos anos, e é uma das pessoas que eu mais admiro nesse segmento, né, nesse mercado de inovação. E, além disso, hoje, ela é a nossa head de produtos internacionais, ela que cuida de todos os nossos produtos internacionais, está muito bem conectada aí com o mundo inteiro. E por que eu estou falando, por que eu dei um spoiler aqui sobre Israel? Porque Israel é um dos países mais inovadores do mundo, inclusive é considerado como uma startup nation, e a gente vai discutir um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundo aí. Thaís, se você quiser fazer uma intro também em relação a tudo isso, fique à vontade. Legal, legal, Marcelo. Eu acho que esse ponto que tu trouxe, né, da habilidade de inovar e a necessidade da habilidade de inovar, ela é uma necessidade, uma habilidade que todos nós brasileiros temos muito forte. Sempre que eu faço qualquer conversa, né, em algum programa nosso da Startse, ou às vezes até nesses programas que as empresas nos contratam para conversar, eu sempre comento que inovar nada mais é do que só é possível quando a gente conhece um processo com muita profundidade, a gente entende onde é que existem as oportunidades para esse processo ser melhorado. E eu acho que o grande ponto aí do que tu está comentando é que nós brasileiros, a gente faz muito isso, mas talvez a gente não faça isso de uma forma tão tecnológica e tão escalável quanto alguns países que estão na nossa frente aí nos rankings conseguem fazer, como é o caso, por exemplo, de Israel, que eu acho que não é à toa que é conhecida como a Startup Nation, e especificamente do ponto de vista de escala dos seus negócios, eles dizem que o nome deles mudou para Scale Up Nation, quer dizer, não é a nação startup, não é a nação empreendedora, deixou de ser uma nação empreendedora, não porque eles não são mais empreendedores, muito pelo contrário, eles são a nação mais empreendedora do planeta. Estima-se que surjam por ano 3 mil startups novas em Israel todos os anos, mas morrem também cerca de 3 mil startups todos os anos. Então, o balanço, o net, como a gente fala, é zero, né? Não tem, o saldo não é nem positivo nem negativo, porque eles têm esse processo de empreendedorismo tão enraizado na sua cultura que faz parte do dia a dia deles, criar novos negócios, criar novas soluções, novos problemas, e com uma característica muito específica, que é fazer isso olhando para o mercado de fora e não especificamente apenas para o mercado de Israel, porque o mercado de Israel é um mercado muito pequeno, é um mercado de 10 milhões de pessoas. Agora, por que eles não se consideram mais a nação startup, a nação empreendedora, e se tornam, então, nesse rótulo, né, uma nação scale-up, ou seja, uma nação que foca na escala de negócios, porque eles fazem isso de uma forma muito diferente dessa que tu citou, que a gente acaba fazendo aqui no Brasil, que é uma forma que visa a tecnologia, a escala, a otimização de processos, a inteligência do uso das ferramentas, dos dados, das informações que eles têm. Então, sem dúvida, esse rótulo que eles se deram traz muito do que a gente percebe dessa diferença, desse abismo entre a nossa forma de inovar e a forma de Israel, por exemplo, inovar. Então, exatamente nesse recorte, assim, acho que o primeiro ponto, por que Israel é assim, né? Por que eles têm essa pegada empreendedora tão pesada e muito além do empreendedor? Porque acho que o brasileiro entende a questão do empreendedorismo. A gente tem que fazer isso para a gente poder se virar na nossa vida ali, né? Muitos empreendedores são empreendedores até mesmo informais, mas tirando esse ponto, assim, o que falta no Brasil é a inovação. Agora, o que a gente consegue aprender com Israel em relação à inovação,
que a gente conseguiria aplicar na nossa realidade, na nossa mentalidade do dia a dia? Eu acho que tem vários aprendizados que a gente pode tirar de Israel, né? Eu tive o prazer de esse ano ir algumas vezes para lá, como tu falou, hoje responsável por as operações internacionais da Startse, eu tenho este benefício, vamos dizer assim, de estar em contato com gente de todo mundo, de culturas muito diferentes. E é legal da gente perceber que Israel tem uma característica muito forte, empreendedora, mas isso tem muito a ver com o fato deles buscarem solucionar problemas. E como eles dizem, eles buscam solucionar problemas, sempre problemas maiores, problemas que realmente impactam o dia a dia deles, a sociedade, enfim, o andamento das suas vidas, mas eles buscam sempre solucionar da forma mais simples possível. Então, eu acho que um dos primeiros aprendizados que eu posso dizer é esse, assim, eles buscam caminhos muito simples para problemas muito complexos, né? Eles são muito simplificadores de problemas. Então, pode ser que muitas vezes isso não seja passado da melhor maneira, né? Pode ser que a gente, putz, mas isso aqui podia ser melhor feito, isso aqui podia ser melhor cuidado, podia ter uma apresentação melhor, podia ter uma qualidade melhor no primeiro produto, mas eles levam muito a sério aquela questão que a gente tanto fala, né, no mindset startup de MVP, de errar, de colocar o produto para rodar no primeiro formato mesmo, sem ele estar no estado ótimo da arte, porque afinal de contas é nesse primeiro momento que a gente vai ter as primeiras impressões da qualidade ou não dele e do quanto os potenciais clientes entendem que esse produto resolve os seus problemas. E tem uma coisa que eu ouvi na nossa última turma de Israel, que eu fui agora em agosto, que a gente foi visitar uma startup de carros autônomos. Só que eles eram carros autônomos de golfe, carrinhos de golfe. E o empreendedor, olha só que loucura, Marcelo, o empreendedor era um senhor de 74 anos. Este era o empreendedor junto com os seus outros sócios que tinham mais ou menos a mesma idade. E ele já tinha empreendido em uma série de outros mercados, quando ele falava lá o currículo, né, no pitch da startup, o empreendedor sempre se apresenta e conta a sua história. Então ele já tinha empreendido em uma série de outros mercados, e aí ele comentou que por quê, né? A gente perguntou, mas por que vocês fizeram um carro autônomo de golfe, um carrinho de golfe? Porque a proposta deles era que esse carro de golfe pudesse ser usado em condomínios de golfe, naturalmente, aqueles resorts de golfe, mas em parques temáticos, em hotéis, condomínios fechados. E ele falou o seguinte: um carro autônomo, ele tem um processo muito longo para ser colocado na rua. Por quê? Porque tu tem muitos erros, tu tem muitas coisas que tu tem que corrigir que não são permitidas que entrem no ar com aqueles erros, porque tu vai colocar um carro numa rua, né? Tu tem risco de pessoas pedestres, tem o risco do motorista, do passageiro, né, etc. O carrinho de golfe autônomo, por sua vez, ele vai ser usado em ambientes muito mais controlados, que ele vai andar numa velocidade mais baixa, já por natureza, que não vai ter sinalização pública, né, semáforo, esse tipo de coisa, que ele vai ter um comportamento diferente, um mapeamento das rodovias por onde esse carro vai transitar diferente, muito mais simples. E com isso eles conseguiam colocar o produto no ar muito mais rápido. Então, para mim, essa visita, essa conversa que a gente teve na imersão de Israel, que a Startse fez em agosto, agora desse ano, lá em Israel, foi uma prova de vários elementos israelenses, né, a aplicação de vários elementos que a gente aprende da cultura e de empreendedorismo israelense em uma só. Quer dizer, o empreendedor não tem idade limite. O empreendedor, ele testa muito facilmente, para ele errar rápido e ajustar rápido. O empreendedor sabe que o produto mais simples pode facilmente mais facilmente ir para o ar. O empreendedor sabe que ele precisa resolver problemas grandes, né? Não problemas tão pequenos, eles se preocupam com problemas maiores. Então, eu gostei muito dessa conversa por isso. Olha só, lá na nossa pesquisa, acho que isso conecta com o que a gente está falando aqui, né? Nessa pesquisa que a gente fez agora recentemente para escrever alguns roteiros sobre Israel, a gente sabe que Israel tem 40 unicórnios. A população de Israel é de aproximadamente 10, 11 milhões, se eu não me engano, alguma coisa assim, não é? Ou 9 milhões, sei lá, por aí, né? São 10 milhões de habitantes em Israel e estima-se que existam outros 10 milhões de israelenses espalhados pelo mundo. Então, existem colônias israelenses muito fortes na Argentina, na Nova York, né, que é um lugar que a gente vê muito israelense, mas eles estão espalhados por todos os cantos do mundo. E olha só, se a gente tem
40 unicórnios. Para quem não sabe o que é um unicórnio, startups ou empresas de tecnologia que valem hoje acima de 1 bilhão de dólares. No Brasil, a gente está falando de talvez 15 unicórnios, se eu não me engano, a última vez que eu vi, não sei, 15 ou um pouco mais do que isso. E a gente tem 200 milhões de pessoas. Olha a discrepância que a gente está falando. E uma vez, Thaís, eu conheci um empreendedor israelense chamado Dan Balter, né? E o Dan, o que ele me falou na época? Ele falou, cara, nós somos muito inovadores aqui em Israel, assim como o mundo nos chama, porque a gente não é pedante nesse ponto, né? Eu sinto que eles são até simples demais nesse sentido. Mas porque, basicamente, o Israel foi um país perseguido por muitos anos, é um país pequeno, que tem pessoas, muitos imigrantes que foram para lá, migrantes, né, que foram para lá construir o país, e por eles serem muito pequenos, eles têm uma cabeça global, né? Eles não têm uma cabeça de falar, puta, eu vou atender esse mercadinho pequeno aqui de 10 milhões de pessoas, porque 10 milhões de pessoas hoje é menor do que a cidade de São Paulo, se for para pensar. O que eu estou falando faz sentido, porque eles precisam se virar demais, por isso eles são mais empreendedores, e isso está meio que na essência do povo israelense, na sua visão? Isso faz todo sentido, isso é uma grande verdade. Essa é uma das coisas que eu mais escuto quando eu estou por lá. Quando a gente faz um programa de imersão em Israel, a primeira aula, não só as aulas, porque os nossos programas de imersão aqui da Startse, a gente tem uma jornada pré-programa, né? A gente libera uma série de conteúdos gravados na nossa plataforma para as pessoas aquecerem seus motores a respeito daquele hub, e também com notícias, né, artigos, enfim, material que a gente acha que contribui para a construção do aprendizado sobre aquele ecossistema de inovação, sobre aquele hub de inovação, mas a gente sempre tem uma aula inicial que dá essa contextualizada. E sempre que a gente tem essa primeira aula, e não é só na primeira aula, isso acontece muito também em algumas outras conversas ao longo da semana, ao longo da jornada, porque a jornada de imersão da Startse, ela é normalmente de 5 dias, no caso de Israel, ela é de domingo a quinta, porque o calendário judaico é diferente do calendário católico, né, que a gente tem aqui, que é de segunda a sexta, lá é de domingo a quinta, e as primeiras aulas sempre tocam nesse ponto. O israelense, ele olha para o global, ele não olha para o local. Por quê? Porque, afinal de contas, o país é muito pequeno, como você falou, são 10 milhões de habitantes, e se ele se preocupar em ter um mercado, uma fração desse mercado, é um mercado potencial muito pequeno, e para esse negócio conseguir prosperar vai ser muito mais difícil. Então, eles sempre buscam soluções voltadas para o mercado global, e mais do que isso, eles iniciam a construção dos seus produtos e dos seus serviços já pensando de uma forma global. O que quer dizer isso? Pessoal, eu posso ficar falando aqui, talvez, a tarde toda sobre como ter um mindset global na minha empresa, porque são inúmeros desafios que a gente enfrenta que a gente nem se dá conta, especialmente nós brasileiros, que temos um mercado muito grande, como tu mesmo colocou, né, Marcelo, de 250 milhões de pessoas, e a gente não pensa para fora. Mas, por exemplo, é na hora do checkout, esse checkout ser preparado para ser cobrado em dólar, por exemplo, que é uma moeda global, as páginas dos produtos, dos serviços deles, todas falam inglês, não falam apenas hebraico, porque afinal de contas, quem que fala hebraico no mundo? O teu time ser um time diverso, que entenda de diferentes culturas, especialmente das culturas onde tu quer inserir o teu produto e serviço, porque se eu penso com uma cabeça de brasileiro, como é que eu vou querer me posicionar no mercado espanhol, por exemplo, que pensa de uma forma muito diferente? Então, são diversos elementos no momento da construção dos produtos e serviços, ou seja, no processo de inovação daquelas startups, que consideram esse mercado global de uma forma completa, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, exatamente. E até, pessoal, quem estiver nos assistindo aqui agora, vocês estão muito devagar aí no nosso chat hoje, hein? Que se quiser fazer qualquer pergunta sobre inovação, sobre o ecossistema de Israel, inclusive sobre qualquer polo de inovação aqui da Startse também, aproveitem que a Thaís está ao vivo aqui, ela é simplesmente a maior expert que eu conheço nesse assunto de internacionalização de empresas, todos esses tipos de assuntos que muito provavelmente vocês aí que querem pensar globalmente, vai lá, fala com a Thaís, ou então aproveita o momento para a gente poder bater esse papo. E tem um monte de gente aqui de segmentos que eu sei que a gente tem muito a aprender lá fora, né? Pô,
Indústria pet food. Nossa, tem muita coisa interessante em Israel mesmo sobre food tech e pet food tech. Consultoria em benefícios fiscais com especialização em comércio exterior. Vixe, isso aí é a conversa que a gente mais tem em todos os programas, né? Benefício fiscal. Educação e gestão do terceiro setor. Tem muito em Israel também. A gente visita algumas empresas de educação. Eu estou falando aqui o que eu estou vendo no chat, porque eu tenho certeza que são temas que dá para cobrir bem cobertos aí nas nossas imersões internacionais. Muito legal. Bom, enviem as perguntas aí. E uma coisa que eu queria te perguntar, eu tenho uma sensação que Israel ele é muito, o país é muito reconhecido pelo hardware, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Verisure Alarms, né? Por volta de 2015, mais ou menos. E a tecnologia daquele nosso alarme, ela tinha sido desenvolvida em Israel. Falava-se muito sobre, nossa, é uma tecnologia de ponta, aquela coisa toda. Isso faz sentido, porque, por outro lado, a gente teve ali o grande case do Waze, né? Que era uma empresa de software que foi vendida pelo Uri Levine, né? Foi vendida por $1 bilhão em 2013, e eu não vejo muitos casos de softwares ali, de tecnologia de software em Israel. Mas você que conhece melhor poderia falar o que acontece lá, por onde o país é mais forte. Eu acho que hoje a gente está. Esse segmento que está falando de segurança é algo que é muito relevante em Israel, porque o país é um país que tem uma situação geopolítica muito diferente da maior parte dos países que a gente conhece. E isso faz com que eles tenham comportamentos muito diferentes também em relação à segurança. Segurança é palavra de ordem em Israel, seja a segurança dos seus cidadãos, seja a segurança das suas empresas, dos seus dados. Não é à toa que a maior parte das empresas de cibersegurança do mundo ou surgiram em Israel ou tem base em Israel. E ter base em Israel tem um motivo também bem específico e eu conto um pouco mais para frente o porquê. Mas hoje, sem dúvidas, o Israel é um país que tem muito mais serviços do que produtos. Então, se eu for pensar software versus hardware, eu acredito que hoje seja muito mais software do que hardware. A gente até pode olhar a composição do PIB aqui atualizado para não falar nenhuma besteira, mas sim, eles também são muito fortes em relação a hardware, né? Algumas empresas que surgiram lá surgiram justamente com esse propósito, mas como eu falei, existe uma migração para a questão mais de softwares, porque é mais acessível e é mais fácil até mesmo de vender para o resto do mundo, né? E além do que, Israel, por ser um país muito pequeno, acaba tendo um custo de produção um pouco mais alto. Então, a gente sabe que as fábricas do mundo aí geralmente são países que têm uma população maior, um custo de mão de obra mais baixo, e Israel, no caso, é um país que tem uma mão de obra altíssima. Inclusive, é um dos países com um dos maiores salários mínimos do mundo, e um engenheiro lá em Israel, seja ele engenheiro de software, engenheiro mecânico ou qualquer tipo de engenharia que ele estudar, é um dos melhores pagos do mundo já no primeiro ano. E esse então, Marcelo, um dos motivos pelos quais muitas empresas, mesmo as que não surgiram em Israel, acabam tendo seus escritórios lá. Por quê? Das duas, uma. Ou eles querem ter alguns dos melhores talentos do mundo trabalhando para essas empresas, e aí, no caso, eles abrem algumas subsidiárias lá para beber dessa fonte, desses talentos. Posso dar inúmeros exemplos que eu mesma já tive o prazer de visitar durante as nossas imersões. Citibank, Ambev, Procter & Gamble, a gente tem IBM, a gente tem todas as Big Techs, Google, Amazon, todas têm pelo menos um escritório pequeno em Israel para ter grandes talentos nos seus times. Como eu falei, essa mão de obra é muito cara, é uma das mais caras do mundo. Tel Aviv hoje é considerada uma das, se não a cidade mais cara do mundo, uma das top 5 cidades mais caras do mundo, e por isso, naturalmente, eu não posso ter grandes times lá. Mas o que a própria Ambev me contou, né, da vez que a gente esteve lá, da vez que eu estive lá, né, outros grupos até já estiveram lá depois sem mim, é que eles têm um escritório lá, eles têm muitos talentos e times de altíssima qualificação lá, que trabalham em conjunto com times espalhados pelo mundo. E aí vem o mindset global que eu te comentei, né, Marcelo? Imagina, como é que eu vou trabalhar com times espalhados pelo mundo se eu não sei pensar global? Se eu continuo pensando no fuso horário de Israel, na língua israelense, na cultura israelense. Então, tem bastante coisa interessante para ver do comportamento dessas grandes empresas por lá.
Muito legal. E hoje em dia, Thaís, para quem fica interessado sei lá, de repente participar desses programas em Israel especificamente, a gente tem turmas o ano inteiro. Como é que é mais ou menos o modelo das entregas que a gente faz lá? Você contou que já é de domingo a quinta, né? Mas para quem quer saber um pouco mais então, e também, de repente, garantir uma das vagas aí. A gente tem hoje cerca de uma turma a cada 3 meses em Israel. A gente não tem uma turma todos os meses, como existe em alguns hubs, tá? Isso acontece muito porque as turmas lá em Israel, elas são turmas menores, elas não são turmas tão grandes, geralmente turmas de 20, 25 pessoas, mas geralmente também turmas muito qualificadas em relação a networking, a setores diversificados, tem muito aprendizado entre a própria turma também, né? Não é só o aprendizado do programa de Israel. E eu considero esse um dos principais valores que a gente consegue agregar nos nossos programas para os nossos alunos, né? Tem grupos de Israel que trabalham, que continuam unidos, indo para vários outros hubs depois, né? Viram sócios, fazem negócios juntos e etc. E tem muito gerente de inovação que vai para Israel com a gente, Marcelo. Exemplo, o time inteiro de inovação da Elo Cartões, por exemplo, foi com a gente teve um time de inovação da XP Investimentos que foi com a gente teve todo o time, um time de líderes de tecnologia e de inovação da ZUP Tecnologia que foi com a gente para Israel. E aí, nesse programa de 5 dias, que é de domingo a quinta, a gente tem lá uma agenda, normalmente, de 5, 4 visitas, conversas, aulas, discussões, momentos que a gente chama de see and feel, né? Que a gente vai lá ver, sente, toca, né? Vive aquela experiência. E durante esses 5 dias, dá mais ou menos umas 40 horas aí de conteúdo, a gente ainda tem todos os momentos de discussões e de troca de ideias entre a turma, que, como eu falei, é onde a gente tem ainda mais valor, porque é muito legal a gente ver coisas diferentes. Agora, entender como é que eu coloco isso à prova no meu negócio e como é que eu faço isso, traduzo isso para a forma como eu quero passar para o meu time, com as minhas dificuldades, com os meus desafios, né, com todas as limitações que a gente sabe que existem aqui no Brasil, eu acho que esse é um dos principais valores que a gente consegue entregar num programa como esse. Essas fotos ali que estão nessa página que está mostrando, Marcelo, são fotos da nossa turma mesmo, até algumas delas fui eu mesma que tirei. Por quê? Porque nos programas de imersão da Startse, a gente tem uma metodologia própria que a gente segue justamente para garantir que a gente vai conseguir conversar com todos os agentes do ecossistema daquele hub de inovação que a gente está visitando. Então, no caso de Israel, eu não posso ir até Israel e não conversar com empreendedores, por exemplo. Eles são agentes fundamentais desse ecossistema. Eu não posso ir até Israel e não conversar com agentes envolvidos com o governo, com o exército, porque é um agente fundamental daquele ecossistema de inovação. O governo é peça fundamental para a inovação, o exército, então, nem se fala, tem tudo a ver com isso. Eu falo também eventualmente, com professores da academia, professores acadêmicos ou pessoas especializadas naquele ecossistema para contar um pouco daquela história, né? Entender, detalhar para a gente um pouco daquilo por que aquele lugar é daquele jeito, por que as coisas acontecem daquele jeito. E no caso de Israel, a gente está falando do cenário, né, do palco de um dos principais lugares geopolíticos da história da humanidade. Então tem muita coisa que a gente aprende e entende que tem a ver com isso. A gente também gosta muito de falar com agentes do mercado, então fundos de venture capital, incubadoras, aceleradoras, ou seja, são realmente pessoas que estão lá investindo, que estão dedicando tempo para profissionalizar aquele mercado. E, por fim, a gente também gosta de conversar, como eu falei, com as big techs ou com as big companies, né? Esses agentes que, às vezes, são o que a gente chama lá de... né, são as grandes corporações, os dinossauros, mas que, por alguma forma, precisam buscar a inovação e manter-se vivos em relação aos insurgentes, as startups que vêm aí trazendo muita inovação. Então, a gente tenta montar um programa ao longo desses 5 dias, dessas 40 horas, com aulas, experiências de visitas, momentos de troca, envolvendo esses 5 pontos de vista, essas 5 perspectivas, porque a gente entende que é fundamental essa diversidade de entendimentos, vamos dizer assim, para que a bagagem que a gente leve, que a gente traz de volta para o Brasil, seja ainda mais densa e de maior valor, né? Muito legal. E hoje, para quem quiser
para quem quiser se matricular aqui, ou então participar de uma turma lá com a nossa equipe, é só acessar o startse.com/Israel-experience, certo? Perfeito. Pode falar com um especialista do nosso time que conhece todos os detalhes das nossas imersões. A gente tem uma turma, Marcelo, começando este domingo, nossa última turma do ano lá em Israel. É uma pena que não dá mais tempo, quer dizer, ainda dá tempo de chegar. Se voar amanhã, ainda dá tempo de chegar a tempo de domingo lá em Israel, mas entendo que é um pouco mais difícil de se organizar. Mas Israel é um país muito fácil para brasileiros irem, não tem visto, não tem burocracias, eles exigem neste momento, têm exigido apenas a vacinação completa, né, o ciclo vacinal completo de 2 doses, então é super fácil de acessar. Existem inúmeras rotas para tu chegar em Israel, então tu pode ir pela Itália, pela Turquia, por Dubai, pela Etiópia, são várias rotas que permitem que se voe para Tel Aviv. O nosso programa não tem o voo incluído, né? Nossos programas são exclusivamente o curso, a gente não tem o voo ou a hospedagem inclusa, mas a gente recomenda hotéis de todos os preços, de todos os tamanhos de bolso, para quem quiser participar. E também a gente faz uma série de outras recomendações, né? De turismo, de coisas para fazer, de lugares para visitar, porque a gente sabe, né, que essa experiência de viver uma imersão internacional, além da educação, ela traz também muito aprendizado cultural. E ir até um lugar como esse demanda, né, esses aprendizados, essas visitações a todos aqueles locais incríveis que contam a história de Israel. E nesse nosso programa, então, como eu falei, que tem a sua última turma do ano agora, no domingo, começando, a gente tem uma próxima turma, primeira turma do ano, em fevereiro do ano que vem, justamente na semana do Carnaval, que é porque a gente sabe que, às vezes, os dias são curtos para fazer uma viagem internacional, então a gente tenta ajudar, né, os nossos alunos, aproveitando o feriado de Carnaval, para fazer essa imersão. Então, a gente vai ter, na semana do Carnaval, a nossa primeira turma do ano em Israel, e ela já está metade completa, ou seja, Marcelo, a gente já tem 15 pessoas nessa turma, a gente tem ainda, restam ainda pelo menos, no máximo 10 vagas. Então, a gente está falando aí das últimas 10 vagas da turma de Israel, fevereiro, que tem bastante tempo para se programar, dá bastante tempo para comprar voo, para reservar hotel, para se organizar para essa imersão, para estudar, né, mais sobre Israel, chegar lá mais preparado e viver na prática esse momento de troca, né, de 5 dias super intensos com a Startse University lá em Israel. Pô, essa aí tá boa para eu ir, hein? Já que é no carnaval, é bom que Eu eu fiz pensando em quem tem família, quem tem filho no é, colégio. eu já não posso ir mais pular o carnaval, então que seja em Israel. Boa. Exatamente, É, exatamente. o pessoal, o Renato colocou aqui, o Renato está no nosso backstage, ele colocou o link para quem tiver mais interessado em se matricular nessa turma de Israel, ou participar dessa turma de Israel aí de fevereiro que ela falou. É fevereiro, né? Acho que o carnaval vai ser em fevereiro, provavelmente. Então Fevereiro. tá, o link está aí no nosso chat agora, startse.la/imersão Israel. Caso você esteja vendo a reprise, não esteja vendo no chat, mas está lá. Startse.la/imersão Israel. Ou você digita lá imersão Israel Startse. Pau, já vai conseguir acessar todos os detalhes ali. Agora, Thaís, chegou uma pergunta aqui. 19 a 23 de fevereiro, Marcelo. Boa. 19 a 23 de fevereiro. Não tem mais desculpa, é só cancelar o carnaval no Brasil e viajar. Aliás, Thaís, uma das coisas, sempre que eu faço essas viagens internacionais, é sempre a mesma pegada. Acho que você esqueceu de comentar só uma das coisas que para mim é o principal, é o networking. As pessoas que a gente vai conhecer nessa viagem, além do cultural e além de tudo que a gente vivencia lá, assim, é de mudar a nossa cabeça da noite para o dia, né? Não, eu comentei sobre o networking da equipe, né, do time de participantes, né, da turma da Startse, assim. Ah, tá. Historicamente, a turma é uma turma que tem uma qualidade enorme de networking, é muita coisa que a turma acaba fazendo depois juntas, inclusive a gente tem um grupo pós-imersões internacionais chamado Game Changers, que reúne esses alunos de imersão internacional e só sai coisa boa de lá. Agora, o networking que a gente faz com a turma em Israel também é muito, muito bom. O Rafael perguntou se a gente consegue trazer algum engenheiro de lá para dar consultoria aqui. A gente, nós, Startse, não fazemos isso, Rafael, mas assim, com certeza, isso é uma bela de uma troca para se ter com a turma lá
durante a imersão e durante as visitas, porque é uma das coisas que os alunos muito buscam também quando estão participando de um programa em Israel, né? Não é apenas o aprendizado, também tem muito negócio que rola entre Brasil e Israel, entre empresas brasileiras e empresas israelenses. Como eu falei, e o Marcelo também muito bem colocou, Israel é um país muito pequeno, tem 10 milhões de pessoas, ou seja, eles querem vender para fora. O Brasil tem o quê? 250 milhões. Para eles é um mercado potencial gigantesco. Então, todos eles querem vender para a gente, assim como querem consumir coisas nossas. Muito bom. E o Abimael, ele fez a seguinte pergunta: o gestor de inovação precisa de uma formação formal? Se sim, qual seria a indicação de cursos? E o Harrison, ele falou o seguinte: vocês teriam interesse num programa de desenvolvimento de gestores de inovação no Brasil? Para vocês dois que estão com essa dúvida, tá sendo legal porque a gente está fazendo agora, nesse exato momento, a gente está em Black Friday, a gente está com muitas condições exclusivas, e uma condição muito exclusiva para você que está pensando assim, poxa, eu ainda não consigo ir para Israel nesse momento, mas eu quero aprender com essa mentalidade de Israel. A gente tem um programa chamado Innovation Leadership Program, que é o nosso querido ILP. Esse programa, pessoal, é um programa em parceria com a Hebrew University of Jerusalem, né? É um nome difícil aí, mas é a Universidade Hebraica de Jerusalém, basicamente. E esse programa, vocês vão poder aprender exatamente tudo que acontece com essa mentalidade de inovação que você pode trazer ali das melhores cabeças de Israel, junto com professores dessa universidade, que é uma das mais importantes do mundo no quesito inovação. Então, como a gente estava falando aqui no papo de hoje, que o Brasil precisa, ou não precisa, mas o Brasil demanda por mais cabeças inovadoras, esse é um programa, é uma certificação internacional realmente emitida pela Hebrew University de Jerusalém, para que você possa se capacitar com a mentalidade de Israel e levar essa mentalidade aí para dentro da sua empresa, né? Uma vez que você entende o que está acontecendo num dos mercados mais inovadores do mundo e se capacita para tanto, você tem a possibilidade de transformar a sua empresa também. E a gente sabe muito bem que um profissional hoje, né, um profissional que está pensando aí na sua carreira, pelo menos ele deveria estar pensando na sua relevância dentro da organização. Por quê? Uma vez que você se torna um profissional mais relevante, você vai disputar não só e está mais preparado para as melhores posições, como aumentar, né, a sua remuneração mensal, semestral, com os bônus, e também ficar mais ligado em relação às maiores oportunidades que estão rolando hoje no mercado, né? A gente sabe que tem vagas aí para gestores de inovação em muitas empresas, né? Se vocês fizerem uma busca aí nas principais editorias de vagas do Brasil, vocês vão ver que gestor de inovação é uma das melhores e mais bem pagas e uma das que mais estão buscando profissionais hoje em dia. Então, esse programa aqui para o Abimael e para o Harrison, principalmente, que estavam nos perguntando, é uma das nossas principais indicações, né? São 20 horas de duração, ou seja, não é um programa que você vai precisar levar aí 2 anos para poder se certificar, né? Porque na minha visão, Thaís, você sabe muito bem disso, né? Em 2 anos, o mundo que a gente vive hoje simplesmente vai ser completamente diferente lá na frente, né? Daqui a, sei lá, 24 meses, a gente vai estar falando de um mundo completamente diferente do que a gente vivencia hoje. São 8 módulos, tá totalmente com tradução simultânea para o português, e são mais 3 encontros extras com líderes de inovação aqui do mercado brasileiro. As aulas são ao vivo, tá? Então não tem essa desculpa, olha, puxa, as aulas são gravadas, eu não consigo acompanhar, aquela coisa toda. Não, você vai marcar na sua agenda, as aulas vão ser ao vivo com esses experts internacionais que estão transformando o nosso mercado mundial, principalmente o mercado ali a partir de Israel. Eu falo a partir porque não é transformando o mercado de Israel, as empresas israelenses estão transformando o mundo, literalmente, né? E você vai ter acesso também às gravações de todas as sessões, caso você não possa participar, aí por 3 meses, tá bom? Então, 20 horas de acesso, de aulas, material de apoio e frameworks, 8 módulos ao vivo com a Hebrew University, mais 3 encontros extras com experts de inovação brasileiros aí,
e vocês vão poder assistir e visualizar todos os detalhes aqui nesse videozinho. Tem aqui, a gente vai deixar o link no chat para que vocês possam também aproveitar essa condição comercial agora. Ó, o Renato já colocou aqui, ele estava com o dedo preparado lá, já deixou aqui a condição para vocês poderem acessar, né? É um programa, pessoal, eu já vou falar o valor aqui, as condições comerciais, acho que vocês já estão vendo aqui na tela, né? Mas só antes da gente entrar, ó, ele é um programa exatamente feito, curado, né? A gente fala, a gente tem uma curadoria, uma área de produtos muito importante, muito parruda aqui na Startse. A gente fez um programa para formar lideranças de inovação, lideranças que querem liderar realmente a transformação da inovação dentro das suas empresas. A gente fez uma pesquisa recentemente aqui na nossa base perguntando quais são as principais áreas que você gostaria de se capacitar e você não consegue hoje em dia. Inovação foi a primeira disparada. Aí vem inovação, depois vem a marketing digital, vem a finanças, gestão, mas inovação ela está disparada ali na primeira posição. Por quê? Essa é a habilidade que os empresários mais precisam, e grande parte do nosso público é formado por empresários também. A gente sabe que vocês têm aqui nesse programa um programa que pode endereçar essas principais dores aí do mercado, para que vocês possam visualizar e aumentar e desenvolver a visão de futuro de vocês. Então, todos os experts globais que vão te auxiliar aqui no programa são todos professores realmente israelenses, tá? São todos professores da Hebrew University. Olha, são todos nomes bastante difíceis aqui, ó. Vamos tentar aqui minha pronúncia, como é que tá, ó. Mr. Saul Orbach, Tá Sharon certo. Ariely, é porque eles têm um R meio gutural, assim, né, meio, sei lá, Zaki Diemal, Yaniv Dover, e aí por diante, ó. Jeremy Kletskine, deve ser isso. Mas, também. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Tu falou que o Brasil que precisa, né? Tu falou, não, demanda. Precisa sim, gente. Se a gente quer se manter competitivo como nação, a gente precisa estar na cola de quem faz melhor que a gente e aprender com eles. E se a gente quer se qualificar para ser cada vez mais global, a gente precisa aprender com quem faz isso, né? Então, fazer um curso como o ILP vai ajudar, sem dúvida, a abrir a cabeça em relação a isso, né? Viver uma imersão em Israel, para quem tem a oportunidade de ir até lá, sem dúvida nenhuma vai trazer novos insights e novas formas de entender como se manter competitivo como os israelenses. A gente não tem que fazer igual a eles, porque a gente não é igual a eles, a gente tem uma série de coisas para aprender, mas a gente pode tirar tudo de melhor que a gente pode aprender lá com a turma. Então, sim, a gente precisa buscar essa qualificação e esse entendimento de inovação que o mundo tem para nos ensinar, né? Thaís, e a gente pode até fazer uma dobradinha aqui, eu garanto para você que aqueles profissionais que se matricularem no ILP, mesmo que você tenha condição hoje para ir para Israel em fevereiro conosco, se você faz o ILP antes, você vai chegar nessa imersão presencial, né, em Israel com outra cabeça. Então, a gente pode até pensar... Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente vai deixar o telefone aqui da nossa equipe comercial, vocês podem procurar lá a equipe da Bia, todo mundo. A gente vai fazer uma condição ainda melhor para vocês que fizerem o pacote completo aí. Enfim, mas como a gente está na Black Friday, olha só, esse programa, pessoal, deixa eu colocar aqui ó, primeiro, tá? O início das aulas aqui, ó, que dia que é? Deixa eu colocar, 12 de janeiro, ó, a próxima turma começa agora, já no dia 12 de janeiro, tá? Beleza. Você pode ir se preparando para lá, mas a gente recomenda que você garanta essa condição de Black Friday agora, por quê? Porque a gente está fazendo, além do desconto, que eu já vou falar, um bônus que a gente nunca fez na nossa história. E eu vou te contar aqui agora qual que é o bônus que a gente vai garantir para vocês. Deixa eu colocar aqui na região onde estão os valores. Ó, você pode ver todos os depoimentos dos alunos que já se transformaram com o ILP. A gente já fez diversas turmas do ILP. E aqui, ó, para você que está interessado, o valor usual é de R$ 5.900 à vista por todo esse programa, por tudo que eu te falei. Só que agora, na Black Friday, a gente está fazendo um descontaço de R$ 2.655 à vista, legal? Ou você pode parcelar esse valor também até 12 vezes
de R$ 221 sem juros. Ó, se você dividir 221 por 30 dias, vai dar R$ 7 por dia praticamente. É mais barato que um café na esquina, no posto de gasolina ali, né? Então, não tem desculpa. ILP no melhor valor do ano, tá? E ele vai subir de preço agora no ano que vem. Tem muitas pessoas já interessadas nesse programa. E olha só quais vão ser os bônus que a gente vai garantir para vocês. Deixa eu pegar minha cola aqui para eu não esquecer de ponto nenhum, mas é o seguinte, tem um kit de estudos personalizado da Startse University com caneta e Moleskine. Vai ter também a gravação do SVWC 2022, que foi simplesmente o evento mais incrível que nós fizemos aí de inovação. Então, você vai ter acesso a todas as palestras, toda a gravação imediatamente depois da sua compra. Você vai ter acesso também a um curso extra chamado Liderança Exponencial, que é o nosso melhor programa de liderança, que já foi criado na Startse. A gente chama ele carinhosamente de Lex, né? Que você vai ter acesso também. Ele tem um custo, o valor de R$ 2.000, e você vai ganhar esse presentaço imediatamente aqui na nossa campanha de Black Friday. A gente tem apenas mais 8 vagas liberadas aqui para esse programa, então a gente recomenda que você corra e aproveite agora, porque essa é a melhor condição. Pimenta, puxa, eu não sei, ainda não estou convencido que esse é o melhor programa de inovação para mim agora. É o seguinte, a gente tem uma cláusula de garantia aqui na Startse, que é a seguinte: se você garantir a sua vaga no ILP e no primeiro encontro ao vivo você falar, cara, isso aqui não é para mim, a gente garante 100% do seu dinheiro de volta, tá? Então, é assim, não tem letra miúda, você chega lá na primeira aula ao vivo, você vai falar, puta, esse negócio não é para mim, a gente devolve 100% do dinheiro, o risco é todo nosso e a gente assume esse risco, caso esse seja um impeditivo aí para você, beleza? Bom, então é isso, o link está aqui no chat, para o Abimael, para o Harrison, para todo mundo que está interessado, ILP, simplesmente o melhor programa com uma universidade realmente israelense, uma das mais inovadoras do mundo, está aí à disposição para vocês aproveitarem essa que é a melhor oferta da Startse University no dia de hoje, só que são apenas 8 vagas. Corra e garanta a sua ainda hoje. Deixa eu terminar de compartilhar minha tela aqui, de terminar de fazer meu pitch. Pessoal, tem mais alguma questão aí, alguma dúvida que vocês tenham sobre qualquer um dos pontos que a gente falou aqui hoje? Thaís, tem alguma consideração final aí sobre o mercado de Israel? Aliás, eu tenho uma curiosidade aqui importantíssima. Como é que você está enxergando o macro cenário de 2023 aí em relação à inovação? Você que está em vários polos mundiais, já participou de na verdade, de várias imersões, né? Você organizou várias imersões e já viu muita coisa por aí. O que você está imaginando para o ano que vem? Eu acho que, primeiro, só para deixar claro sobre Israel, eu sempre falo, né? Israel, para mim, é top 5, é um dos 5 lugares mais incríveis que eu já visitei no mundo, e poder visitar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios e a cultura israelense é algo que eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer uma vez na vida, porque realmente é muito esclarecedor, é muito rico, é muito enriquecedor para a nossa bagagem, não só profissional, como pessoal também. Então, se eu puder recomendar para todo mundo que está aqui, eu recomendaria vá a Israel pelo menos uma vez na vida, e se for com a gente, eu posso garantir que vai ser uma experiência muito legal e inesquecível mesmo. E em relação ao cenário de inovação para 2023, eu acho que é cada vez mais difícil a gente ver coisas muito novas, a gente vê coisas que a gente nunca viu na nossa vida ou que a gente não está conectado, né? O mundo é um mundo conectado. A gente consegue hoje ter conexões em qualquer canto do mundo, em qualquer momento, e aprender qualquer conteúdo, às vezes até de forma gratuita, acessível, porque o mundo, especialmente pós-pandemia, virou um mundo muito mais conectado. Agora, existe uma coisa que essa conexão e essa globalização elas não trazem, que é o fato de eu conseguir
estar naquele lugar, eu conseguir entender os porquês, os motivos pelos quais as coisas acontecem daquela forma como acontece. Por que que a inovação acontece da forma que acontece em Nova York? Por que que ela acontece da forma que ela acontece no Vale do Silício? Por que que ela acontece da forma que ela acontece em Israel? E isso, infelizmente ou felizmente, só é possível quando a gente está imerso naquele ecossistema. Então, o que eu posso dizer é que, assim, talvez, quando a gente lê aí as principais notícias, tendências, muito do que o mercado está falando sobre o que esperar para a inovação, a gente vai ver, né? O Web Summit falou de trabalho remoto, falou de metaverso, falou de criptomoedas, o Web Summit, que é o maior evento de inovação do mundo, que acontece em Lisboa uma vez por ano. A gente tem a NRF agora em janeiro, que a gente vai estar com a Startse, que é o maior evento de varejo do mundo, em Nova York, que traz alguns desses principais pontos, e eu estou louca para ver o que o varejo está vendo como inovação para o próximo período, sob a perspectiva deles, né? A gente tem, como eu falei, muitos eventos pelo mundo que tratam de inovação. Agora, por que ir até um lugar desses, ao invés de simplesmente ler esses resumos, esses conteúdos ótimos que a gente faz? Eu posso dizer que nada substitui esse contato humano, essa troca e esse contexto que a gente tem quando a gente aprende sobre esses ecossistemas, sobre esses lugares e por que eles inovam como inovam. Então, eu acho cada vez mais em 2023 o que a gente pode esperar é essa tendência de ser global, é ser local, é entender as características locais, é usar as ferramentas globais, que são inúmeras, existem inúmeros exemplos de ferramentas que dão certo ou que não dão certo, e entender como eu aplico elas ou eu não devo aplicá-las localmente no meu negócio. E eu acho que é nisso que a gente aqui na Startse pode ajudar cada vez mais com a nossa experiência, não só de ecossistemas de inovação, mas de negócios dos nossos alunos, né? A gente tem muitos alunos que têm muitos negócios e colocam à prova esses testes o tempo todo. E tem a ver com as conexões, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque a Startse hoje ela é muito mais do que uma escola internacional de negócios, né? A gente é uma fábrica de conexões, assim, a gente está o tempo inteiro transformando a vida das pessoas, e isso é o que para mim é a coisa mais forte. O tanto de gente que eu conheço, às vezes nos nossos programas online, nos quais eu sou professor, ou então às vezes nos nossos encontros do Game Changers ou no nosso escritório, enfim, isso é o que fica e é o que mais realmente transforma as pessoas. Pessoal, tem o Abimael perguntou aqui também agora, as aulas ao vivo são pela manhã, né? Essas aulas ao vivo, os encontros acontecem das 8 às 9h30 da manhã, tá? Então, vocês vão ter acesso ali a todas as agendas, né, no momento da sua compra ali com a nossa equipe de onboarding. Que mais? Eu esqueci de falar, pessoal, de mais um bônus que a gente tem liberado aqui, que é o livro Organizações Infinitas, autografado pelos autores, né? O livro Organizações Infinitas, que hoje é um best-seller. Se você gosta aí do Cristiano Cruel, se você gosta do Piero Franceschi e do Júnior Bornelli, nosso CEO, que são os nossos sócios aqui da Startse, que escreveram esse best-seller magnífico, vocês vão receber ali autografado carinhosamente por eles, mas essa também é uma oferta exclusiva da Black Friday. E o Vitor perguntou aqui no nosso Q&A o que eu aprendo de fato, né? Eu não comentei sobre a ementa, Vitor, mas basicamente aqui estão todos os detalhes que, para mim, eu acho que é o mais legal, né? Assim, quando a gente vê de fato o que a gente vai entender, aprender ali com o programa. Só para você, vou dar só um overview aqui, depois você lê com todos os detalhes, mas Startup Nation e o ecossistema de inovação lá de Israel, aqui vão estar todos os professores que vão te guiar, né, da Hebrew University of Jerusalem. A estratégia de inovação corporativa, né, fala-se muito sobre corporate venture no mundo inteiro, então você vai aprender com os melhores, tá? Depois tem aqui as Innovation Sessions, né, que são com os brasileiros, que você vai ter acesso também ali ao vivo, né? A Funding Innovation, ou seja, como que a gente faz para financiar a inovação de acordo com as melhores práticas mundiais. Seção 4, como que você acompanha as principais tendências de inovação, né, as tecnologias emergentes. Vocês podem perceber, pessoal, que as palavras aqui estão rodeadas por inovação. Esse é um programa de inovação. Você não vai ver nada parecido no mercado. Assim, pode procurar, vou fazer um curso de inovação no Brasil. Você não vai achar nada parecido com isso, tá? E não com tradução simultânea
para o português, como a gente faz ali. A nossa equipe de onboarding é a melhor de todas, sem dúvida. Seção 5, liderança e inovação. A gente mostra como é que você faz para realmente liderar o seu caminho através da inovação. E aqui as duas últimas sessões, não, são as 3 últimas aqui, aproveitando as conexões como uma ferramenta para o sucesso do seu negócio, o mindset de inovação e a engenharia do processo criativo, né? Um case aqui com a experiência do próprio Google com o Amir Ariely lá da Hebrew University, beleza? Então, dê uma olhada na página com todos os detalhes, faça sua inscrição e eu já vi que pintaram algumas vendas aqui. A gente tinha 8 vagas e agora temos menos do que 8 vagas. Se você quer realmente aproveitar essa condição, a hora que acabar aqui essas vagas e o reloginho, automaticamente a oferta vai expirar e a gente não abre exceções aqui na Startse. Essa é a promoção, porque está de acordo com a margem que a gente tem ali de lucro que a gente pode liberar para fazer esse programa funcionar aí com um desconto tão apelativo como esse. Beleza, pessoal? Eu quero muito agradecer aí a audiência de vocês nessa tarde de hoje. Quero muito agradecer a Thaís por topar fazer esse bate-papo aqui comigo, né? E, poxa, Thaís, valeu, pessoal. Quer fazer alguma consideração final aí? Fique à vontade. Não, eu que agradeço, e eu acho que a gente falou muita coisa legal sobre Israel. Como eu falei, acho que o curso, o ILP, ele abre muito a mente em relação à inovação, forma de pensar, e por que Israel é tão importante nisso. Para quem tiver a oportunidade de estar com a gente lá no Carnaval em Israel, vai ser um prazer estar com vocês, receber vocês lá nesse lugar que eu particularmente amo, e quem puder fazer essa dobradinha aí, melhor ainda, vai ser com certeza uma bagagem completa aí nessa jornada de transformação para viés de inovação e aprendizado empreendedor, né, junto com a Startse. Thaís, você me deu uma ideia agora de campanha para o carnaval, hein? Carnaval em Israel. Cara, nós vamos fazer essa aí. Quem quiser passar o carnaval em Israel, já era. Boa. Valeu, Valeu, Thaís. gente. Valeu, Até pessoal. mais. Sucesso, prosperidade e um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.